Muito bom dia, minha gente! Pessoal chegando aqui para essa aula de hoje. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eita! Povo chegando. Já começo a colocar aqui para gravar, né? Para a gente deixar isso registrado, esse momento registrado. Então, muito bom dia a vocês que estão aqui hoje para a gente fazer essa conversa gostosa sobre como potencializar as nossas habilidades, né? Enquanto a galera está chegando aí, eu preciso reforçar o quanto esse movimento tem sido importante para mim, tenho certeza que para vocês também. Hoje nós estamos aqui reunidas nesse espaço, né? Nesse espaço mais acolhedor, mais intimista, porque eu acredito que determinados assuntos precisam ser tratados com profundidade. E a gente sabe que nas redes sociais, né, de uma maneira geral, por mais que os criadores de conteúdo, as pessoas influenciadoras queiram realmente fazer uma conversa mais profunda, é um ambiente mais superficial. Então, eu fico muito feliz por você estar aqui hoje comigo, né? Para que você juntas, nós juntas, né, possamos realmente construir esse conhecimento, né? E fazer transformações grandiosas na nossa própria história, tá? Então, eu quero que vocês digam para mim aí se vocês estão me ouvindo bem, se a minha imagem está chegando bem para vocês, se vocês estão vendo a minha tela, né, com o nome da palestra de hoje, Potencialize suas habilidades para conquistar o destaque profissional que você sonha. Sim? Estão me ouvindo bem? Me respondam aqui no chat. Beleza, massa. Obrigada, Bianca. Muito bem, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu gosto de começar, né, a nossa conversa estabelecendo algumas metas, né, que eu quero conquistar junto com vocês, mas também alguns combinados específicos com relação à participação de vocês nesse movimento, tá? Eu quero que vocês usem o chat para se comunicar comigo. Se você preferir compartilhar dúvidas ou experiências no privado, fique à vontade também, eu estou aqui com a abinha do chat aberta para vocês conversarem comigo, tá? Quero muito essa participação, porque esse conteúdo fica muito mais rico para você, combinado? Então, bora lá. As minhas metas para vocês hoje. Hoje você vai fazer um scan, né? Identificar ali os seus pontos fortes. Por que isso é importante? Porque eu tenho certeza que você tem focado naquilo que você quer, naquilo que você precisa melhorar, nas coisas que você não é tão boa. E hoje eu quero te estimular, te incentivar a prestar atenção nos seus pontos fortes, beleza? A segunda meta que eu tenho para você hoje é descobrir a raiz das suas crenças limitantes. Quais são os gatilhos que, quando ativados, te impedem de avançar? Hoje a gente vai também tratar sobre isso. E eu quero que você entenda como utilizar o feedback de maneira estratégica, porque ao longo da nossa vida, principalmente da nossa vida profissional, nós recebemos muitos feedbacks, né? De superiores hierárquicos, de pessoas que estão ali próximas a gente, né? Compartilhando o ambiente profissional, mas muitas vezes esse feedback não é dado de uma maneira assertiva e a gente leva isso para o coração, né? E eu quero saber de você agora, escreva aqui para mim no chat, dessas 3 metas que eu tenho para você hoje, qual é a mais importante? Conte para mim aí, Tati, a primeira é a mais importante, a segunda, a terceira, Tati, todas para mim são importantes hoje, para que eu entenda onde é que você está, né, nessa conversa, que eu quero que seja uma conversa, eu quero que vocês o tempo inteiro tragam para mim as suas perspectivas, tá? Estou vendo que está chegando uma galerinha agora, né? Hoje nós vamos falar sobre como potencializar as suas habilidades para que você conquiste realmente esse destaque profissional que você sonha. E aí, qual das 3 metas são mais importantes para você hoje? Me escrevam aqui no chat, vocês estão vendo aí a minha tela? Sim?
Manu, me dá um sinal que você está vendo, aí está tudo direitinho, para que eu possa seguir. Tudo ok? Massa! Muito bem, uma vez que você tenha identificado quais dessas metas são mais importantes para você, eu gostaria que você, ao longo dessa conversa, fosse sinalizando, né? Suas fichas que vão caindo para que a gente possa aprofundar mais se você tiver essa necessidade, tá? E aí o povo continua chegando. Aí a Karen diz, descobrir a raiz das crenças limitantes para mim é o mais importante. Isso é fundamental, porque a gente tem, ao longo da nossa história, vários momentos que geraram gatilhos que nos impedem de avançar, né? E ao aprofundar nisso, é muito importante, gente, a coisa do autoconhecimento é fundamental para que você consiga potencializar habilidades, talentos e para ter coragem de avançar, né? Então, quando você começa a levar a consciência para aquilo que te faz única, você se alimenta de uma coragem que é muito transformadora, que quebra muitas barreiras, tá? E identificar essas crenças limitantes vai fazer com que você se antecipe a esses gatilhos, tá bem? Então vamos falar bastante sobre isso hoje, hein? Prontos? Prontos para a gente começar? Antes da gente aprofundar, eu quero te dar um choque de realidade aqui. Na vida, você não recebe aquilo que você merece. Você obtém o que consegue negociar. Se você recebesse aquilo que você merece, cara, se você analisar todos os corres que você teve que fazer para chegar até o ponto em que você chegou hoje, você poderia dizer, cara, eu mereço muito mais, eu mereço muito mais que isso, eu mereço muito mais prosperidade, eu mereço muito mais tempo de qualidade para estar com a minha família, com os meus amigos, para fazer aquela viagem dos meus sonhos, né? Mas como merecer não é uma palavra que nos baste, né? Você nunca vai receber aquilo que você merece. Se você tá aqui hoje, é porque você tem um desejo sincero de avançar na sua carreira, seja você uma profissional CLT ou uma empresária, né? Então você tem um desejo sincero de potencializar suas habilidades para ter um reconhecimento na sua carreira. Então eu te convido hoje a entender quais são os pontos da sua história que você tem deixado de mostrar, né? Então, é preciso aprender muito bem a negociar e vender suas ideias, seus projetos e o seu tempo. E para isso, amada minha que está aqui, você precisa aprender a reconhecer o seu valor. E eu quero que você diga aí para mim, em que área da vida isso é mais desafiador para você? Escreve aí. Escreve no chat. Em que momento, que área da sua vida é mais desafiador para você reconhecer o seu valor? Porque essa é a base para que você consiga negociar bem, né? A Paula falou aqui, no trabalho e relações afetivas, no profissional. A Graça também falou no profissional, Bianca, profissional. Gente, você provavelmente já ouviu falar na síndrome da impostora, né? No fenômeno da impostora. E eu, inclusive, defendo que o melhor termo para tratar disso é o fenômeno, já que síndrome leva a gente para uma ideia de que é algo patológico, é alguma doença que a gente tem, na verdade não é. Esse excesso de comparação que a gente vivencia no mercado de uma maneira geral, né, e essa pressão para a gente atender a determinados padrões sociais faz com que a gente comece a negar os nossos talentos, as nossas habilidades, negar esse lugar de prosperidade, de sucesso, né? E todas aqui já nos sentimos, em algum momento da vida, inferiores ou incapazes. Todas aqui já duvidamos em algum momento do nosso potencial.
E, principalmente, isso acontece quando a gente está iniciando algo novo, um projeto, uma nova carreira, né? Fazendo uma transição de carreira, um novo relacionamento, né? Essa segurança está ali presente sempre. Acontece que muitas das nossas crenças de não merecimento a elogios, a prosperidade, a sucesso, a ascensão profissional, elas são enraizadas e alimentadas ao longo de toda a sua vida. E a galera chegando aí, hein? Tô gostando. E antes mesmo da gente se aprofundar, né, nesse assunto, eu gostaria que você refletisse em que áreas da sua vida reconhecer o seu próprio valor é desafiador. Por que que você me respondeu aqui que é no profissional? Será que já aconteceu algum gatilho, alguma experiência sua ou de outras pessoas próximas ou pessoas que você admira que gerou em você essa crença, né, de que você não tem valor? Queria que você refletisse um pouco sobre isso. E essa é a minha grande motivação, tá? Para trazer esse conteúdo para vocês, para esse grupinho seleto, para a gente conversar mais sobre isso, porque eu considero muito importante, porque mentorando mulheres ao longo da minha vida profissional, da minha trajetória como mentora em liderança feminina, eu observo uma grande dificuldade dessas mulheres em falar bem de si, em expressar os seus talentos, as suas habilidades, em falar bem do trabalho que realiza, do serviço que entrega, e também uma dificuldade muito grande em receber elogios, né? A Renata falou aqui, já trabalhei em vários locais, mas nunca tive realização profissional. Olha só isso. Hoje eu quero que você realmente se aprofunde na intenção de perceber onde isso começou, tá, Renata? Isso vai ser muito importante para você. Parece que se autopromover é sinônimo de arrogância, né? Então, quando você fala assim, você tem que falar bem de você. Ah, Tati, mas isso é muito prepotente, eu vou falar que eu sou boa? Eu vou falar para você que eu sou uma excelente mentora? Vou, porque eu sou. Eu sou. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista com a Serena Williams, não sei se vocês viram, que a repórter perguntou para ela, né, a jornalista perguntou, você está surpresa com o teu resultado, né, nessa partida? Ela olhou assim, ela falou, what? O quê? Aí a repórter riu, né, falou assim, eu sei que não. Ela não está surpresa, ela trabalha ao longo da vida dela, ela treinou ao longo da vida dela para chegar naquele lugar, naquele nível de qualidade de entrega. Assim como você, quantos anos você tem se dedicado a aprimorar o seu trabalho, a aprimorar o seu talento, né? A fazer bem aquilo que você faz? Quantos milhares de cursos você não já investiu para chegar onde você está hoje na sua vida profissional? E eu defendo exatamente que, para que você consiga essa sensação de reconhecimento, antes mesmo de investir em mais cursos e mais coisas, é preciso cursos técnicos, né? Você precisa investir em blindar a sua autoconfiança. É um trabalho de dentro para fora. E é fundamental para que você entenda quais são as crenças que têm te feito se reduzir para caber nos lugares. Esse é o meu convite para você. E essas crenças de não merecimento, de não pertencimento, que muito provavelmente você também carrega aí, podem estar, inclusive, impedindo você de observar, de encarar essa realização profissional, tá, Renata? Então, presta atenção nisso. Se mesmo nesse lugar em que você conquistou hoje, as suas crenças de que você não faz bem as coisas, que você não é boa o suficiente, que você precisa de mais uma formação para tirar aquele projeto do papel, pode estar realmente fazendo com que você, né, se feche e se reduza realmente para caber em determinados lugares, sendo que você é gigante, tá? E aí, vamos falar sobre crenças limitantes, né? Se vocês ainda não sabem o significado disso, eu quero que a gente converse também sobre. Crenças limitantes são aquelas ideias construídas sobre você que te impedem de alcançar os seus objetivos. Uma crença é algo que a gente acredita que seja verdade com todas as fibras do nosso ser, mesmo que você não tenha sequer experienciado de verdade esse fato. Não é um fato, é uma ideia, tá?
Então, a maioria das crenças, elas foram formadas na sua infância, né? Ao longo da sua vida, elas foram alimentadas. Me fale aí no chat se está fazendo sentido para você, se está caindo algumas fichas, né, até agora. Em nossa infância, a gente não tinha, por exemplo, um filtro, né, que nos fizesse ter referência para tomarmos decisões por conta própria. Então, a gente tomava emprestado as experiências e as ideias, os conceitos de vida de outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos amigos, professores da escola, enfim. Tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito da gente, isso vai ficando registrado. A galera está aqui, né, no chat, muitas fichas caindo, massa, isso é muito, muito importante, tá? Que vocês realmente tragam isso para o consciente. A sociedade e a mídia também contribuíram e contribuem para que você crie ideias vagas e muitas delas limitadoras ao seu respeito. Assim, as nossas crenças, elas foram construídas de maneira inconsciente, porque nós sequer parávamos para questionar, né, o que estava vindo, né? Dessa forma, a gente se torna adultos e, sem perceber, nós vivemos sob o impacto negativo que algumas dessas crenças foram causando na nossa vida. Então, a maneira como você faz as suas escolhas hoje são muitas vezes determinadas por crenças que têm te limitado. Uma vez entendida essa introdução aí para a gente mergulhar, eu quero que você observe o que eu vou te mostrar agora. Por que é tão importante que a gente comece a quebrar essas crenças para que você consiga modificar o seu padrão de comportamento quando você estiver mostrando, se posicionando, exibindo todos os seus talentos. Olha só isso. Pense aí no seu maior talento. Pensou? Qual é o seu maior talento? O que você é foda? Você tá fácil? Vem logo assim? Ou você vai começar a falar assim, ai, eu sou boa, eu sei falar em público. Eu falo bem em público, eu interajo com as pessoas. Mas, aí vem sempre o mais, né? Mas eu não me pareço com aquela palestrante que eu fui no evento, poxa, ela estava usando um escarpão, um salto, não sei o quê, toda, né, ela tinha um cabelo assim, assado, o corpo dela era assim, assado, né? Tenho problemas em reconhecer no que sou boa. Olha só, esse exercício é foda, porque toda vez que eu trabalho propósito, né? E essa é uma das crenças também muito forte para a gente, que a gente não merece uma vida equilibrada entre aquilo que a gente aquilo que faz os nossos olhos brilharem e aquilo que traz sucesso profissional, prosperidade, liberdade financeira, enfim, né? Então, para muitas de nós, a gente tem que escolher entre dinheiro e felicidade, né? E aí, quando eu peço para as mulheres dizerem o que elas fazem bem, gente, é um silêncio na sala. É sempre assim. A maior parte das minhas alunas tem questões com listar, com dizer, com especificar aquilo que elas fazem muito bem, apesar de receberem muitos elogios das pessoas que estão à volta. E aí, quando eu peço para você pensar no seu maior talento e você titubeia, eu te pergunto, por que é tão difícil valorizar, aceitar que você é foda? E você não precisa, e aqui ninguém está falando de perfeição, né? Ser foda em todas as áreas, em todas as coisas que você faz. Mas existe sim um talento que você tem e que está sendo desperdiçado quando você vai expressar para o mundo quem você é. E eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você, ao final dessa aula, realmente tenha muita consciência sobre o seu ponto forte e que você, a partir de hoje, se dedique a expressar o seu talento.
porque eu tenho certeza que hoje ainda você está com foco apenas e exclusivamente em focar naquilo que você não é boa o suficiente. Isso faz com que você entre num excesso de comparação que é muito destrutivo. Estão prontas para o que vem agora? Sim? Não, Grace, não precisa ficar triste, a gente vai trabalhar bastante isso hoje ainda, tá? Olha só, eu falei, né? Por que essa conversa aqui é importante? Veja bem e durma com esse barulho. Olha essa pesquisa de Harvard Business Review. Ao avaliar o próprio desempenho, homens se dão nota 33% mais alta do que as mulheres que apresentam igual desempenho. Presta atenção nisso, gente. A autopromoção é o ato de chamar a atenção para o seu trabalho, para as suas realizações, certo? A autopromoção deve sim fazer parte desse movimento de ser reconhecida. Porque se você não fala boas coisas a seu respeito, você acha que alguém vai fazer, né? Seja um post compartilhado no LinkedIn, falando sobre algum resultado foda que você teve, uma troca de e-mail com aquela pessoa que está acima de você na hierarquia da sua empresa, seja falando nas redes sociais sobre os resultados dos seus clientes, né? De alguma parceria massa que você conseguiu fechar. A autopromoção, ela destaca suas conquistas, né? E o objetivo é reforçar a sua marca pessoal, promover-se enquanto profissional, né, de carreira, né? E se afirmar na sua área de atuação. É uma habilidade importantíssima. E o que a gente faz? O que nós, mulheres, e muitas de nós, todas não, né? Porque muitas já começaram esse processo de mudança, mas muitas de nós preferem subestimar talentos e habilidades e se rasgar para dar conta, para alcançar, atender uma expectativa alta, que é alta, sim, para nós, né? Enquanto os homens se dedicam, né, através de pesquisas, a elevar, superestimar os seus talentos, para, ao superestimar os talentos, conseguir entregar dentro da expectativa ali. Não estou falando que é ruim isso, não. Isso, na verdade, é muito inteligente, né? E aí, deixa eu ver aqui o que a Fabrícia está dizendo aqui. Sei do meu valor, mas hoje estou em um ambiente complexo e ainda estou em fase de adaptação. Muitas vezes, o posicionamento do meu gestor comigo me faz pensar que não sou tão boa assim. Mas logo procuro centrar o espírito e entender que ele tem uma comunicação confusa e o problema não sou eu. Algumas confusões minhas são pertinentes devido a esse comportamento dele. E isso acontece o tempo inteiro. Sabe por quê, Fabrícia? A habilidade de dar feedbacks é uma habilidade que muitos gestores não levam tão em consideração, né? E é preciso aprender essa comunicação objetiva, né? Nas minhas mentorias, inclusive para líderes, eu tenho uma aula que eu foco somente em feedback. Por quê? Isso é tão importante para quem vai oferecer o feedback, quanto é importante também para quem recebe. Um feedback, ele pode ampliar os seus talentos, potencializar talentos, ou pode trazer você para um estado de muita depressão mesmo, de ficar apática e não conseguir avançar. Então, você pode construir, fazer com que a autoestima de uma pessoa se eleve, ou você pode destruir a autoestima de uma pessoa com feedback. Então, hoje também a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vocês pegaram a ideia aí? O que você tem feito? Será que você tem para as pessoas à sua volta, né? Observa suas redes sociais, você tem trazido suas conquistas nas redes sociais? Será que você tem no LinkedIn
trazido aqueles cursos que todos os cursos que você já fez, as experiências profissionais, experiências de vida que você já teve, será que você está tendo o comportamento de, porque está em migração de carreira, em transição de carreira, esquecer de todas as suas habilidades anteriores, porque você está focada em algo pontual nesse momento? Será que você está trazendo o foco para aquilo que você faz bem ou para aquilo que você não é boa? Será que você está superestimando os seus talentos e habilidades, né? E gerando uma imagem positiva das outras pessoas ao seu respeito? Ou sobre reduzir, diminuir, para não chamar tanta atenção, para não gerar desconforto nas outras pessoas? O que elas vão pensar de mim, né? Eu vou deixar essa tela aí para vocês ficarem olhando para ela. Homens se dão nota 33% mais alta do que mulheres que apresentam igual desempenho. Essa pesquisa foi feita da seguinte forma, né? Pediram lá um teste de matemática, de ciências e tal, para um grupo misto, né, de homens e mulheres. E o pesquisador, né, a pessoa que estava ali realizando a pesquisa, disse assim, que ao final do teste, essas pessoas precisavam se autoavaliar e essa nota seria levada para a pessoa que ia decidir quem que seria escolhido do time. A mulher teve um desempenho igual e se avaliou abaixo, 33% abaixo, e os homens 33% acima. Gente, isso é muito foda. Vocês estão acompanhando aí? Comentem aqui no chat para saber que vocês estão comigo. Falem aí. Eu gosto muito de trazer essa análise da multidimensionalidade para a gente entender um pouco de onde vêm essas crenças e o que a gente tem que fazer, né, de forma efetiva para modificar esse cenário. Nós somos multidimensionais, isso significa que nós existimos no passado através da experiência vivida por nossos ancestrais. Muitas das coisas que a gente carrega hoje proveniente do que foi aprendido na nossa infância, como eu falei, né? Mas também sobre símbolos. E esses símbolos, eles podem ser positivos ou como podem ser complexos da gente quebrar, né? Então, comece a analisar como era dentro da sua casa com relação, por exemplo, a dinheiro, né? Vamos falar sobre dinheiro. Será que você teve uma boa educação financeira e hoje as suas crenças sobre dinheiro têm um quê de escassez porque você nunca soube, nunca ouviu falar em outra perspectiva a partir do dinheiro, né? Você não teve essa experiência vivida, seus pais não tiveram, seus avós não tiveram. Será? O que você carrega que não é tão positivo, né, do que foi vivido pelos seus pais, avós, enfim, que hoje você vê que pode ser modificado? E da mesma forma, analise o que foi vivido lá atrás que pode ser considerado por você hoje um símbolo de sucesso, um símbolo de força, um símbolo de coragem e que você precisa alimentar na tua trajetória e na sua fala. Será que você está preservando, né, elementos positivos, analisando a sua ancestralidade de maneira consciente, de maneira estratégica? A galera está falando aqui, sim, acompanhando e refletindo muitos pensamentos e ações. Faz muito sentido tudo isso e reflete a realidade do meu dia a dia. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Porque eu quero que vocês peguem essas experiências vividas e pensadas e sonhadas pelos seus ancestrais, né, pela sua história, e ressignifique, se for preciso ressignificar. Honrar a história dos seus ancestrais não significa manter padrões que não fazem sentido para você hoje, no presente. Porque nós existimos no presente através das nossas escolhas conscientes. Então, se hoje você é a primeira da sua família a ocupar um cargo de referência, né? Isso te traz uma inquietação, isso te traz
uma insegurança, porque você não tem referências na sua família, por exemplo, né, desse lugar de poder, desse lugar de autoridade, ressignifique isso trazendo o seu olhar para outro lugar, para outras referências que sim existem. Talvez você esteja olhando, né, e se alimentando de escassez, tá? Quando eu digo que você vive no presente, né, que existe no presente através das suas escolhas conscientes, é sobre modificar aquilo que não faz sentido e preservar aquilo que faz muito sentido. Por exemplo, quando eu sempre tive um talento para comunicação, mas eu tinha muito medo de falar em público, porque falar em público para mim era entrar numa comparação, porque eu não via exemplos de pessoas como eu que falavam em público, né, que tinham um bom desempenho nos palcos, né? Eu não via pessoas como eu nos palcos, né, dando palestras, falando para trocentas mil pessoas e tal, porque eu vi um modelo terninho, sabe, um modelo de fala, um jeito que não era o meu jeito, não ornava, sabe? E a partir do momento em que eu decidi que eu faria do meu jeito, eu abraçaria a minha ancestralidade na minha fala, eu traria a minha experiência de vida para uma conversa próxima como essa que a gente está tendo aqui, isso para mim faz sentido. Outras coisas, outras tantas não faz sentido. Então eu comecei a fazer isso, trazer o meu talento e adaptar esse talento àquilo que eu acredito como verdade, tá? Uma vez que você faz isso, você também existirá no futuro, porque você vai gerar um legado para as próximas gerações. Hoje, você passa por desafios que talvez outras mulheres que virão depois de você não passarão. A gente torce, porque a gente está trabalhando, ralando pra caramba, para construir um mundo diferente para essas mulheres. Então, nós existimos no passado através da experiência vivida por nossos ancestrais, positivas ou não. Existimos no presente através das nossas escolhas conscientes, ou seja, você muda, você modifica a sua realidade através das escolhas que você faz. Por isso é tão importante que você entenda para onde você quer levar o seu destino, né? E você existe no futuro através dessa mudança. Fez sentido para você? Tá fazendo sentido? Tá caindo ficha? Eu quero que você direcione a sua carreira não para o que já está posto. Você é mulher, você pode aí, né, ser uma mulher negra, você é uma mulher que está inserida na comunidade LGBTQIAP+, você pode ser uma mulher que tem uma mulher PCD, você vai atravessar muitos desafios, muitos desafios. E tem no mercado um lugar posto, que já tem uma expectativa que você ocupe, a depender dessas características, desses estereótipos, determinados pontos, determinados níveis. Não aceite aquilo que está posto. Você precisa direcionar, precisa liderar os seus passos para conquistar a carreira que você sonha, para conquistar o negócio do jeito que você sonha, respeitando a sua individualidade, respeitando as suas características, tá? Quando as meninas estão crescendo, né, muitas vezes elas são penalizadas socialmente por se comportar de maneira assertiva. Isso também faz com que a gente minhe ali esse brio, né? Palavras como agressiva, como mandona, são usadas para descrever mulheres apenas, né? Homens assertivos, eles são fodões, né? Parte do problema é que faltam, sim, exemplos femininos em cargos de chefia, né, em cargos de referência, para nos dizer que não há problema em conquistar isso. E assim, valorizar as nossas conquistas, né, valorizar as nossas vitórias. Seja você essa mulher. No ambiente que você ocupa, seja você essa mulher que vai ser referência para outras, tá? E nesse momento em que você está buscando referência, seja muito cautelosa. Faça com que essa busca seja intencional, ela seja estratégica. Então, não aceite a referência de pessoas que estão fazendo com que você se sinta inferior.
Faça bastante isso nas redes sociais, você vai ver que a sua autoestima vai melhorar muito. Tá fazendo sentido até aí? Falem comigo aqui no chat. Tati, muita gente pergunta, né? Mas para eu ter sucesso, então, eu tenho que focar nos meus pontos fortes, eu tenho que aprimorar aquilo que eu sou boa, ou eu tenho que focar em melhorar aquelas coisas que eu não sou tão boa? O que vocês acham? Escrevam aí para mim no chat. Vocês acham que você acha que você deve seguir focando nos pontos fortes, né? Expressando seus pontos fortes, ou você precisa realmente lapidar aquilo que você não é boa o suficiente? E aí, me contem aí. Ó, a Bianca falando, se encaixando perfeitamente, Renata dizendo, fazendo muito sentido. Estou feliz, hein, que vocês estão aí acompanhando. Então, seguir focando nos pontos fortes. Olha lá, olha que maravilhosas. Mas a verdade é que ambas são importantes. Ambas são importantes. Você tem que focar nos seus pontos fortes, né? Em lapidar os pontos fortes, enquanto olha para os seus pontos de melhoria e, sim, vai ajustando, vai puxando um pouquinho para cima, né? Nos bastidores, meu povo, você vai fazer as duas coisas. Nos bastidores, você vai fazer as duas coisas. Mas o que interessa mesmo é que histórias você está contando sobre você. Eu não estou nem aí se você vai lapidar ponto forte, vai fortalecer ponto forte e validar o que você tá precisando melhorar nos bastidores. Você tem que fazer isso mesmo. A gente tem que estudar, a gente tem que se aprimorar, a gente tem que investir, né, na nossa evolução de uma maneira geral, sem esquecer do autoconhecimento, tá? Não adianta você fazer trocentos cursos e esquecer de lapidar a sua autoconfiança, porque esse caminho técnico apenas não vai te levar a lugar nenhum. Você pode chegar ao mais alto que você puder, mas no primeiro tombo você não levanta, tá? A Pauline, fortalecer tudo que é forte e cuidando e trabalhando o que é frágil. Exatamente, faça isso nos bastidores, mas no seu posicionamento, gata, você vai ter que falar muito bem sobre você. Você tem que falar muito bem. A Stephanie disse aqui, acho que dá para trabalhar os pontos fortes em contraponto com os pontos fracos, fazendo os pontos fracos parecerem muito pequenos, porque os fortes compensam. Na real, é assim, ó, quando as pessoas falam, Tati, a gente tem que ser vulnerável. Gente, ser vulnerável não significa sair por aí alardeando suas vulnerabilidades, suas fragilidades, tá? Preste atenção nisso, preste atenção em que lugares você está espalhando, né, as suas vulnerabilidades. Talvez você esteja entregando as suas vulnerabilidades nas mãos de pessoas que estão puxando o teu tapete. Pessoas, instituições, enfim, tá? Confesso que estou pensando em como vou fazer isso. As histórias, se você está falando sobre as histórias que você pode contar sobre você, sim, se posicionar de maneira muito mais assertiva, tá? É falar bem sobre você, é contar boas histórias sobre você. Eu acredito muito que a gente, muitas vezes, fica numa posição ou de neutralidade, eu não vou falar sobre mim para não parecer arrogante, ou naquela situação de eu vou expor bastante todas as coisas negativas que estão acontecendo para mim, todas as coisas, todas as dificuldades que eu estou passando. Eu acredito muito, principalmente em redes sociais, né, falando de redes sociais, que a gente precisa trazer realidade, né, para gerar esse equilíbrio, porque tem muita gente nas redes sociais que só contam boas histórias. O que eu estou falando não é sobre isso. O que eu estou falando é, quando você quer ascender profissionalmente, você precisa trazer os seus talentos e as suas experiências na conversa. E se você tem subestimado os seus talentos nessa troca, né? Quando você está ali vendendo o teu peixe, você está
prejudicando essa ascensão, você está prejudicando esse avanço, tá? De forma geral, as mulheres sentem uma necessidade de terem tudo pronto para falar bem ou para colocar um projeto novo na roda, né? No mundo aí, no mercado. Então, as mulheres, elas têm, muitas vezes, essa necessidade de agradar, né? A necessidade da perfeição. E isso traz uma carga, um peso muito grande. A minha sugestão para vocês hoje é aprenderem um pouco, né? A valorizar mais, a subir um pouco mais a régua do teu talento, quando você for expressar isso para as outras pessoas. Então, quando você for olhar lá o seu LinkedIn, traga todas as suas experiências. Se você já palestrou em algum lugar, coloque isso lá, coloque o nome das empresas ali na aba de experiências que você já trouxe, né? O que você já contribuiu, quais foram as instituições que você já travou contato. Aprenda a trazer toda a sua experiência, todos os marcos da sua história, aqui falando sobre vida profissional, né? Para a conversa. Traga isso de maneira muito, muito intencional. O meu desafio é acreditar no que eu expresso, no que as pessoas dizem sobre mim. Faça o exercício, Grace, de não ficar preocupada só em acreditar. Pegue essas referências dessas pessoas, o que elas dizem sobre você, e comece a pontuar, tá? Em que momento em que isso foi levantado? Será que eu posso trazer isso para a minha comunicação? Beleza, eu vou trazer. Não é você falando sobre você somente, é você trazendo a valorização que outras pessoas já te dão, né, para a conversa, tá? Esse excesso de comparação que a gente vive, gente, só faz pesar mais. E se o pensamento da autopromoção ainda faz você querer sair correndo, talvez seja o seu caso, hein, Grace? Reformular a ideia de se vender na sua cabeça, porque talvez você pense, cara, me vender, vou me autopromover, vou parecer arrogante. Vamos ressignificar. Eu falei muito de ressignificar ali no começo, né? Que tal se você trouxer a ideia de eu vou contar as minhas histórias e eu vou contar boas histórias ao meu respeito. E essas histórias são histórias que já aconteceram, de verdade. Eu não estou falando aqui para você mentir, não, porque você é foda, você já é. O que eu estou enfatizando aqui para você é, no seu portfólio, você tem trazido toda a sua bagagem? Ou você está pegando ali só aquele pedacinho que é novidade? Será que você tem trazido mais de você, mais dos seus talentos para aquela conversa sobre aumento salarial, né? Será que você tem sabido valorizar isso na sua conversa com pessoas que estão acima de você? Então, comece a mudar a ideia de eu vou me autopromover, eu vou me vender eu vou contar a partir de hoje boas histórias ao meu respeito, né? E você precisa fazer isso para ontem, tá? Você sabe o que é que dificulta o processo de você desenvolver amor próprio e ser você mesma? Essa noia de buscar aprovação externa o tempo todo e a ilusão de que a opinião do outro define quem você é. E a gente vai falar agora sobre as 4 versões de você. Eu acredito muito que existem pelo menos 4 versões de você. E entender isso pode te ajudar no teu posicionamento, tá? Estão acompanhando até aí? Vou beber só uma aguinha. Enquanto isso, falem aqui no chat comigo. Tá fazendo sentido? Sim? Massa! Bom, a primeira versão de você diz respeito a como os outros te veem, né? E sabendo que pelo menos 7 bilhões de pessoas, existem 7 bilhões de pessoas diferentes no mundo e que cada uma delas tem uma versão diferente sobre você, primeira coisa, achar que você vai agradar todo mundo é uma grande bobagem, né? Porque cada pessoa vai ter uma visão de você diferente e
essa visão nem sempre vai refletir quem você é de verdade, porque cada pessoa vai ter uma profundidade diferente a depender do nível de contato, de profundidade de contato, de relação que tem com você. Então, a missão de agradar todo mundo não vai rolar. Mas algo que vai fazer com que você entenda mais como é essa maneira que as pessoas veem você, veem o seu trabalho, veem o seu negócio, é pedindo feedback, tá? Então, nas redes sociais, se você é uma empreendedora, pergunte para as pessoas que estão ali acompanhando o seu trabalho, né? O que elas gostariam de ouvir, se sua mensagem está fazendo sentido, como é que isso está chegando para elas. Feedback, gente, é ouro em pó. Só que a gente precisa aplicar filtros a isso. É preciso que você entenda que esses feedbacks, essas mensagens que chegam vindo das outras pessoas para você, elas não representam a totalidade de quem você é. Beleza até aí? A segunda diz respeito a como você se mostra. Isso é muito importante, porque para criar essa imagem sobre quem você vai se mostrar, é muito importante que você traga a sua bagagem, né, de experiências para essa conversa, para esse posicionamento. Por isso que eu falo, não engavete as suas experiências profissionais. Traga isso para a sua realidade. Outro dia no LinkedIn, eu acompanho muito a Karen Santos, da UX para Minas Pretas, se você não segue ainda, comece a seguir. Ela estava trazendo, e ela inclusive foi minha aluna de mentoria, ela falou sobre o fato dela ter trabalhado em telemarketing durante muitos anos da vida dela, e hoje ela é CEO de uma edtech fodástica que coloca mulheres pretas no mercado da tecnologia. E ela conta como essa experiência de ter sido telemarketing, né, assistente de telemarketing, contribui para a escuta ativa dela como líder. Gente, isso é fantástico. Então, existem muitos talentos que foram potencializados por você ao longo da sua trajetória, que tem que fazer parte do seu posicionamento, que tem que fazer parte da maneira como você se mostra, tá? Então, se liga, você já é diferente das outras pessoas e o seu trabalho dentro do seu posicionamento está em descobrir qual é o seu diferencial e ser ainda mais disso e não o contrário, e não se reduzir para caber. A Paula diz aqui, eu queria estar mais presente no LinkedIn, mas confesso que ainda fico meio perdida no que mostrar e buscar ali, como ser intencional. LinkedIn é sobre conversa profissional com um quê de humanidade mesmo, porque está todo mundo carente dessa humanidade. Então, Paula, eu que conheço o seu trabalho, tem tudo a ver você estar ali no LinkedIn, trazendo a sua experiência profissional, né, com conhecimento de sustentabilidade, ainda mais que esse tema, né, você pode pesquisar, né, sobre ESG, enfim, né? Então, empresas estão buscando profissionais que têm conhecimento também em sustentabilidade no que diz respeito ao ambiente, né, o meio ambiente, para alcançar certificações. Então, pesquisem mais sobre isso, estejam antenadas ao mercado e não tenham medo de trazer as suas experiências, porque tem muita gente que não tem a metade das qualificações que você tem e estão bombando aí no mercado, tá? Então, bora lá. Tá fazendo sentido? Contem para mim. Eu não tô aqui de brincadeira, gente. Eu dou aula, não tô aqui para fazer negocinho de conversinha superficial, não. Eu trouxe vocês para cá para a gente ter realmente essa conversa profunda, tá? A terceira versão de você diz respeito a como você se vê. Aí eu vou pegar pesado, hein? Como é que você tem... quem você vê quando você se olha no espelho? Você gosta? O que você pensa sobre você? Quais são as histórias que vêm quando você se olha? É uma história sobre autoaceitação, autoamor, ou é uma história sobre vergonha, medo, tristeza?
Quais são as histórias que você tem contado a respeito dos seus talentos, das suas imperfeições? Como é que você tem trazido isso? Isso vai dizer respeito a como você se vê. Enquanto você não modificar, não fizer aí o clique. E autoconhecimento de novo, viu? Terapia. Se você não conseguir fazer esse movimento sozinha, procure ajuda. Mas não abra mão disso, porque isso é muito importante. Enquanto você não blindar a sua autoconfiança, enquanto você não ativar a líder de si mesma para alcançar o resultado que você sonha, não adianta formações, certificados, não adianta. Porque você vai se rasgar para dar conta, mas quando você chegar lá, você vai dizer, cheguei aqui, não mereço ainda, não estou me sentindo feliz, não estou me sentindo reconhecida, porque você não curtiu o processo junto com você mesma, né? Não foi gostoso o processo. E a outra versão de você é como você é desde que nasceu. Por isso é tão importante a gente assumir a responsabilidade de criar espaços seguros para as crianças se desenvolverem e errarem. O erro tem que fazer parte, né, da nossa vida, porque faz parte da experiência humana errar. A gente só aprende com o erro. E você vai errar muito. Você vai errar muito, mas assim, não aceite ficar errando nas mesmas coisas, tá? E a sua essência, né, como você era na infância, diz muito respeito a como você se comporta hoje. Se tem coisas na sua infância que não foram lapidadas o suficiente, né, não foram ressignificadas o suficiente, é muito possível que isso esteja aí pesando na tua vida até hoje. Então, é preciso que você resgate a sua essência, né? E trazer coisas que você gosta de verdade, você com você sabe, né? Coisas que são importantes para você, para essa construção de quem você quer mostrar para o mundo, tá? É complexo, sim, não é simples, e não existe forma de entender essa complexidade e usar dessa informação para o seu processo de desenvolvimento se você não se dedica a fazer as perguntas certas, né? E, por favor, não deixe de fazer essas perguntas quando você não tiver mais tempo e energia para isso, beleza? Comece agora. E aí eu trouxe dicas essenciais para você, né? Para você começar esse processo já. A Grace fala aqui, faz muito sentido, estou revisitando a minha infância e ressignificando o que hoje me prejudica nesse processo. Não só o que te prejudica, não, tá, Grace, mas o que faz o teu olho brilhar. Quando eu falo sobre propósito, a gente fala muito sobre esse resgate, né? Daquilo que você ama fazer, daquilo que você faz bem, daquilo que você acredita que o mundo precisa para gerar mudanças significativas e como você pode contribuir para isso e também para o que você pode ser paga para fazer. Propósito de vida também é sobre prosperidade, né? E quando eu falo sobre isso, de trazer a essência, a infância, eu vou direto lá no propósito. Você sabe o que faz os teus olhos brilharem? Isso está presente em você desde sempre. É uma característica marcante que pode ser utilizada por você em todas as áreas da sua vida, tá? Que vai te trazer mais significado, inclusive. Então, uma dica essencial é se olhar como marca, tá? Você é a sua marca, sim, tá? E quando eu falo isso, algumas pessoas, eu vejo muita gente falando no mercado, dizendo que eu não sou marca nada, eu não sou empresa nada. Olha, você é a sua marca. As pessoas primeiro olham para você e fazem julgamentos. Vocês estão aqui assistindo a minha aula e tenho certeza que têm feito muitos julgamentos, positivos ou não. Somente de olhar. Aí depois, se o primeiro julgamento na imagem, né? Como é que ela está se vestindo? Quais são os símbolos que ela traz? Isso se identifica comigo ou não? Entender que você é uma marca e precisa comunicar através da sua autoimagem é fundamental. Quando eu entendi isso e modifiquei essa chave, a minha mensagem chegou antes de que eu abrisse a minha boca, porque as pessoas já sabem com quem ela está lidando quando elas olham para mim, tá? Você precisa entender que a sua carreira é o seu produto. E se você é empreendedora, isso se aplica também a você, né? Óbvio, né? Você tem um produto, um serviço aí para entregar. Mas quem é CLT,
às vezes fica na dúvida, né? Mas qual é o meu produto? É a sua própria carreira, é o seu produto. Olá, a Bianca falou, à primeira vista te achei maravilhosa e potente. Maravilha, isso fez com que você viesse para perto de mim, antes de conhecer a minha mensagem. Quantas de vocês estão aqui fazendo essa aula comigo pela primeira vez, participando de uma palestra comigo pela primeira vez? Falem aí que eu estou curiosa para saber. A terceira dica é, gente, sim, você precisa se aprimorar. O mercado hoje está muito veloz. Você precisa estabelecer uma ideia de aprimoramento constante, sim, mas você tem que se preparar para o melhor. Não quero que você se prepare para o que já passou. Eu não consegui. Se eu tivesse feito isso, né, eu teria conseguido tal coisa. Não. Hoje, dentro do que eu tenho hoje, por exemplo, eu falei ali do ESG para a Pauli com relação ao meio ambiente, né? O mercado está falando muito sobre isso, gente, sobre sociedade, sobre governança, falando de empresas, né? Falando sobre sustentabilidade, falando sobre diversidade, inclusão. Tati, mas eu vou surfar uma onda? Vai, cara, surfa essa onda também. Traz o seu conhecimento para agregar valor a esse movimento. É assim que a gente transforma o mundo, tá? Fazendo e falando a respeito do que você já faz, tá? Só aprendendo sobre isso no momento, como ressignificar, como virar a chave. Estou vendo como o autoconhecimento é a base de tudo, de todo esse movimento. Então, esteja, sim, focada em se aprimorar, mas aprenda rápido, erre rápido, aprimore rápido, mas faça isso ao longo do processo. Não espere estar pronto para comunicar. Não espere estar 100% pronto para tirar o seu projeto do papel. Comece. Comece hoje. Tá? Eu falei, já dei spoiler, mas é sobre isso, né? Aprimore durante o seu processo. Pare de ficar subestimando as suas habilidades, beleza? Expanda o seu network. Estou aprendendo a significar. Hoje eu sei que nem me conhecia. Olha, estamos fazendo grandes descobertas aqui, né? Te conheci numa palestra pelo Instagram da Karen. Olha lá. Olha o networking aí. É sobre isso. Eu me conecto muito com mulheres as quais eu me inspiro também. Eu quero ficar perto delas. Eu quero participar de eventos em que elas estão, eu quero falar bem delas nas redes sociais, em todas as minhas palestras. Eu trago essa referência de que construção de comunidade precisa acontecer para que nós, mulheres, nos fortaleçamos. Quando você fala bem de alguém, de uma outra mulher, mesmo que ela seja da mesma área de atuação que você não cria concorrência, você fortalece o movimento, né? Então, expanda o seu network. Vocês estão aqui hoje, estão fazendo parte de uma comunidade. Essa comunidade que está crescendo, a comunidade das ousadas. E eu quero vocês comigo crescendo juntos, né? Honre a fonte que é você. Não adianta nada você ficar focando em aprimorar tecnicamente, tá ali maravilhosa, se você não tem tempo de qualidade para desfrutar da sua família, não tem tempo de qualidade para fazer aquele seu ritual de autocuidado, que não é só passar creme, é ler aquele livro que está ali esperando o momento ideal há milênios que você não consegue fazer, é dormir bem, é comer bem, honre a fonte primeiro. E eu entendo que às vezes a gente precisa dar uma rasgada ali, né, para entregar algo pontual, algum projeto pontual, mas o problema é viver nessa vibe de apagar incêndio, tá? Isso não pode acontecer, porque senão você vai zerar a tua energia. Beleza até aí? Sim? Tá fazendo sentido? E aí, sobre feedback, como eu falei lá no início, é muito importante, sim. Feedback é ouro em pó, tá, gente? Eu quero que vocês façam esse exercício de perguntar na sua audiência, se você é uma pessoa que está influenciando nas redes sociais, acho que a maioria aqui
mesmo sendo empresária ou sendo profissional CLT, você está em alguma rede social, ou se não está, esteja, né? Se você não está no Instagram como influenciadora, procure outras redes sociais que fazem sentido para você, LinkedIn, Medium, sei lá. Tudo depende de como você quer lidar ali com a tua comunicação. Mas peça feedback, sim. Peça feedback para as pessoas que estão te liderando, peça feedback para a sua família, mas filtre. Lembre do que eu falei lá no começo. Esses feedbacks têm que te ajudar a identificar pontos que você não consegue enxergar sobre você. E às vezes você vai descobrir, você está com medo de descobrir vulnerabilidade, você pode descobrir muitos talentos que você não consegue, nem sabia que as pessoas conseguiam identificar e estão ali presentes, tá? Mas aplique filtros, porque o que elas falam sobre você tem um nível de profundidade diferente, tá? Porque elas não têm muitas delas não têm uma relação tão profunda, beleza? E aí eu gosto de reforçar, né, que nada, absolutamente nada externo é tão poderoso que consiga te blindar contra as opressões que você vai enfrentar em sendo mulher. Se você é mulher e enfrenta racismo, misoginia, LGBTQIAP+, fobia, capacitismo, nada externo pode te blindar contra isso, porque isso é estrutural e isso é estruturante. Mas essa proteção, ela precisa ser construída por você todos os dias, quando você ousa escrever a sua própria história, tá bem? Então, se dedique a essa blindagem, se dedique a blindar a sua autoconfiança. E você vai conquistar isso quando você aprender a se liderar primeiro. Eu vejo muitas mulheres preocupadas em se tornar boas líderes para outras pessoas, né? E, de novo, esse movimento ele precisa acontecer de dentro para fora. E essa conversa aqui hoje, para mim, muito importante, né? Porque vocês já estão nessa jornada de reconhecimento das suas potencialidades. E eu posso apostar aqui que a quantidade de dúvidas a respeito do seu futuro, das habilidades que você precisa adquirir, dos passos que precisarão ser dados por você, são inúmeras, né? E eu te garanto, o primeiro passo é esse aprendizado, é você identificar como você vai conseguir falar melhor sobre você, mudando a forma como você se vê, né? Como você vai pegar isso e vai se expressar de uma maneira que vai se tornar magnética para as outras pessoas e se autogerenciar, porque não adianta nada você ter todo esse trabalho e não tirar os seus projetos, os seus sonhos do papel, né? Não é sobre isso que a gente está falando aqui. E por isso mesmo, eu peço licença para vocês, a partir de agora, para falar sobre a imersão Lidere-se, que pode ser o impulso aí que você estava precisando para dar essa guinada nesse seu reconhecimento profissional ainda em 2022. Essa imersão vai acontecer no dia 17 de setembro, daqui a pouco, hein? Daqui a 2 semanas, das 9 às 16 horas no Zoom, onde a gente vai aprofundar todos esses temas sobre autoconfiança, autoridade, que é o posicionamento, e também a autogestão, tá? E essa imersão foi pensada para blindar a sua autoconfiança. Então, você vai aprender não só comigo, mentora em liderança feminina, mas também com Natana Lacerda e Tayana Bueno. Natana é especialista em autoridade, posicionamento de marcas, e Tayana Bueno é especialista em imagem e branding pessoal, tá? Essa imersão é para empresárias e profissionais CLT que querem se tornar referências em suas profissões e conquistar a vida próspera, né, para vocês. E ela foi pensada com muito carinho para ativar como você se vê, como você se mostra e como você planeja seus resultados. Você vai sair dessa imersão com um plano de ação, porque o que você precisa hoje não é de conteúdo. Você precisa gerar ações práticas, efetivas, para transformar o seu 2002 profissionalmente hoje, já, tá? Por isso a gente pensou uma imersão
de maneira muito prática mesmo, com aplicabilidade imediata, para você desenvolver a sua autoimagem, o seu posicionamento e o seu planejamento estratégico, tá? Essas duas beldades serão as minhas convidadas para fazer dessa imersão uma imersão que você nunca viu antes, tá? Eu garanto, viu? Ela será exclusiva para mulheres, tem transmissão pelo Zoom, parecida com essa que a gente está fazendo aqui hoje. Vai ter gravação disponível na área de membros, que vai ficar lá no Hotmart, tá? Então, mesmo depois da imersão, a gravação vai ficar disponível para você consultar quando você quiser, tá? E vai ter aplicabilidade imediata, com exercícios práticos para você acompanhar o movimento acontecendo lá na hora, ao vivão, tá bem? Vai ter bônus, 3 aulas extras disponíveis na área de membros, né, que vão ficar lá gravadas para você, um encontro ao vivo para acompanhamento pós-imersão, porque a gente está aqui para ver a mudança acontecer. Então, terminou a imersão, você vai começar a aplicar e eu vou marcar esse acompanhamento, eu e vocês, né, com data e hora a combinar, tá bem? A gente vai fazer um grupo especial para essas mulheres que vão entrar nessa imersão. O valor é R$ 997, mas até hoje, às 23h59, quem está aqui nesse grupo vai poder usar o cupom Ousada Potente com redução de R$ 400, tá? Então, ao invés de pagar 997, você vai investir R$ 597 e você pode parcelar esse valor em 12 vezes. Então, tá presentaço para você aplicar tudo isso que a gente conversou aqui num único dia, com acompanhamento de 3 mentoras fodas que vão te acompanhar e te impulsionar para o reconhecimento profissional que você deseja ainda esse ano, tá bem? Isso equivale a menos de R$ 2,00 por dia, mas eu entendo que cada pessoa tem um momento, né, diferente, então analise se esse for o seu momento, se essa mensagem de transformação através do que você é boa, do que você é foda, se você quer expressar isso de uma maneira realmente efetiva, venha, porque vai ser incrível. Não é só sobre transformar, é sobre pertencer. Eu quero uma comunidade de mulheres que estão identificadas com a intenção de realizar coisas grandiosas enquanto se apoiam umas às outras, tá? Se isso faz sentido para você, vem, porque as inscrições estão abertas, o link está disponível. Eu vou pedir para a Manu acompanhar, que está acompanhando vocês também aqui nessa aula, colocar o link para inscrição aí no chat, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a imersão, você pode também me chamar no WhatsApp, tá? Vocês têm acesso ao meu WhatsApp. E não esqueçam de usar até hoje, à meia-noite, o cupom Ousada Potente. Beleza? Combinado? Eu quero que vocês estejam comigo aí nesse evento que vai ser foda, 17 de setembro às 19 horas, tá? Espero... às 19 horas. 17 de setembro às 9 horas da manhã até às 16 horas. São 6 horas e meia ali, conte ali com 6 horas e meia de conteúdo e de transformação para vocês se tornarem aí a profissional reconhecida que você sonha.